Quando uma esposa, em sua busca por paixão proibida, entrega-se aos braços de outro homem, as fundações da confiança desmoronam-se em uma queda livre para a tragédia. Para o marido, o choque da traição é como um golpe brutal que perfura sua alma, deixando cicatrizes indeléveis em seu coração que foi dilacerado. Minha esposa me traiu com um cara malhado, e minhas filhas ajudaram a cobertar o seu caso. Não posso acreditar que minha vida se tornou um inferno, em apenas 4 anos. Há 4 anos, minha esposa começou a trabalhar na Gilbert Endeavors. Nossas filhas eram adolescentes, e Sarah não via a hora de sair de casa. Naquela época, um trabalho secretarial de nível básico parecia ideal. Todos me chamam de Skip Trexel. Eu era o que as pessoas chamariam de magro, de estatura média e pesava menos de 65 quilos, quando me formei no ensino médio. Nunca me interessei por esportes, especialmente os competitivos. O mais próximo que cheguei de algo esportivo foi o tiro de longa distância. Durante o ensino médio e a faculdade, passei a maior parte do meu tempo não acadêmico atirando ou recarregando munição. Depois de 8 anos, consegui acertar consistentemente um alvo de 2 polegadas a 100 metros. Minha arma favorita era a Marlin 336C, com cartucho de calibre 219. Esse cartucho está fora de produção há muitos anos, mas eu mesmo os fazia a partir de cartuchos de calibre 30-30, ajustando o pescoço. Ter sucesso em algo assim me dava uma sensação de orgulho e realização, que eu precisava desesperadamente. 2 coisas importantes aconteceram enquanto eu estava na faculdade. Conheci minha esposa, Sarah, e meu futuro sócio, Chunky Fuller. Além de ser um pouco entediante, obtive um diploma em geologia, me casei e comecei um pequeno negócio de topografia com Chunky. A vida era boa. Chunky e eu nunca trabalhamos para ninguém depois da faculdade. Cada um de nós investiu $2.500 e começamos nossa própria pequena empresa de topografia, focando em pequenos trabalhos e grandes volumes de vendas de imóveis. Não ganhávamos muito dinheiro, mas nos sentíamos confortáveis e felizes. Chunky se casou com uma garota local, 3 meses depois de Sarah e eu. Minha família tinha um chalé, que chamávamos de bangalô no condado de Shill, com 160 acres, onde realizávamos todas as reuniões familiares, quando eu era mais jovem. Os Fuller tinham uma verdadeira cabana com 640 acres, no condado de Potter. Chunky e sua família caçavam lá, mas não a usavam para mais nada. Isso é tudo o que você precisa saber por agora. Como eu disse, minha vida começou a desmoronar há cerca de 4 anos. A Gilbert Endeavors projetava e fabricava tênis, e sua sede era local. Eles tinham fábricas e centros de distribuição em todo o país. Minha esposa, Sarah, começou a trabalhar lá quando nossas filhas gêmeas, Marcy e Mercy, entraram no ensino médio. No início, parecia uma boa ideia. As horas eram boas, o pagamento era justo e a localização era conveniente. O primeiro ano foi perfeito. A empresa havia contratado Tel Riolich, um ex-quarterback da NFL, como gerente de marketing e porta-voz da empresa. Infelizmente, minha esposa trabalhava no departamento de marketing. Durante 6 meses, fomos inundados com histórias sobre o magnífico Tel Riolich. Minha esposa e filhas eram loucas pela sua grandiosidade. Felizmente, a adoração pareceu diminuir após cerca de 6 meses. Por volta da mesma época, Sarah começou a fazer horas extras. Chunky e eu, ambos criados na área, conhecíamos muitas pessoas que trabalhavam na Gilbert. Descobrir que Sarah e Tel Riolich haviam se tornado um casal não foi nada difícil. Enquanto o relacionamento deles florescia, o nosso casamento se deteriorava. À medida que Sarah e eu nos distanciávamos, meu relacionamento com minhas filhas também piorava. Nunca contei a ela sobre isso. Ela começou a viajar com mais frequência a negócios e para viagens promocionais. Eu me tornei uma não-entidade. Geralmente, mas nem sempre, ela me convidava para acompanhá-la a festas e eventos, onde eu era ignorado pelo resto da noite. Sexo estava fora de questão. Como uma pessoa pode suportar uma vida assim? Até Sarah começar a trabalhar, nossa vida familiar era normal. Passávamos os fins de semana e as férias com toda a família, pelo menos uma vez por ano. As meninas faziam aulas de balé e jogavam futebol. Sarah era ativa na PTA e nos escoteiros. Toda semana tínhamos uma noite de pizza. A única coisa que as meninas não gostavam era de passar tempo no bangalô. Tudo isso ficou no passado. Agora, tudo isso desapareceu. Nos últimos anos, o número de conferências, retiros e reuniões de Sarah aumentou gradualmente. Recentemente, em várias viagens mais longas, ela levou as meninas com ela. Eu nunca fui convidado, ou sequer perguntado se queria ir. Frequentemente, ouvi as meninas contando aos amigos como se divertiram. Elas nunca diziam nada, quando sabiam que eu estava por perto. Tel Riolich nunca era mencionado, embora eu soubesse que ele estava em todas as viagens. Na festa de Ano Novo da Gilbert, tudo se encaixou.
Foi difícil para Sarah não me convidar, mas eu não queria ir. A humilhação de ter que conviver com a infidelidade sozinha já era ruim o suficiente. Tinha medo de não conseguir me controlar. Se a situação saísse do controle, eu estava certo. Todas as meninas estavam vestidas para impressionar. Marcy e Mercy estavam animadas, porque era a primeira festa adulta delas. Eu não tinha um smoking, então vesti o melhor terno que tinha. Quando chegamos, havia várias centenas de pessoas circulando. Skip Trexel, que bom ver o que você conseguiu fazer. Obrigado por trazer sua esposa e suas lindas filhas para nossa pequena reunião. Theo Riolish parecia sorrir, diante da careta em meu rosto, enquanto apertava minha mão. Finalmente, ele me soltou, e eu notei Sarah sorrindo de lado. As garotas olharam para mim com desprezo, e se afastaram rapidamente. Foi o começo de uma noite ruim. Bebi um copo de cerveja, e me escondi em um canto, tentando não envergonhar ainda mais minha esposa e filhas. Não disse ou fiz nada, mas mesmo assim, consegui estragar o início da noite delas. Theo Riolish era um cara grande, muito grande. Ele tinha pelo menos uns 20 centímetros de altura a mais que eu, e pesava 45 quilogramas a mais, só de músculo. Ele era a personificação de um homem feliz, e um ponto de referência no salão. Minhas filhas circulavam pela sala, mas minha esposa passou quase a noite inteira ao lado dele. Ela segurava sua mão levemente, na maior parte do tempo. Várias pessoas de níveis hierárquicos mais baixos fizeram tentativas fracas de conversar comigo. Alguns gerentes de nível médio e sênior notaram minha presença, sorriram com desdém, ou fizeram comentários maliciosos para seus colegas, que senti estarem relacionados ao meu status de corno. Não ouvi nenhuma palavra, mas era claro o que estava acontecendo. Minha cerveja foi substituída por um simples refrigerante de gengibre, que eu bebia lentamente. Normalmente, eu tinha um bom controle sobre mim mesmo, e me orgulhava de nunca perder a compostura. Muitas pessoas começaram a dançar, e percebi que as garotas estavam se divertindo, assim como minha esposa com Olish, é claro. Nas últimas 3 horas, nem ela nem as meninas falaram comigo uma única vez. Um pequeno grupo de homens e mulheres estava conversando ao lado da pista de dança, quando um dos caras apontou para Sarah e Telry. Eles olharam na minha direção, começaram a rir e rapidamente desviaram o olhar, quando me viram olhando para eles. Alguns minutos depois, ainda estavam rindo. Isso foi o fim da minha noite. Coloquei o copo de lado, e me dirigi à porta. Notei que Olish estava com as mãos na bunda da minha esposa, e ela acariciava a parte de trás da cabeça dele. Antes que eu percebesse, ela estava puxando a cabeça dele para baixo, e dando-lhe um grande beijo na pista de dança. Demorei menos de 5 segundos para atravessar a sala, girar Sarah ao redor, e acertá-lo com um gancho de direita com toda a força que pude. Meu braço doeu como um inferno, e na próxima coisa que soube, acordei na parte de trás de uma ambulância. Foi apenas uma curta viagem até o hospital de emergência, e percebi que eu era o único na ambulância. Lembro-me de ser levado para a sala de emergência, e em seguida, acordei em uma espécie de zona de recuperação. Meia hora depois, fui visitado por um médico, que me deu as últimas notícias sobre minha condição. Além do braço quebrado, eu tinha 3 costelas quebradas, um nariz quebrado, 3 dentes arrancados e 2 soltos. Minha mandíbula estava presa com fio, e meu rim direito estava machucado. Telry terminou com um bom golpe nos testículos, causando danos em vários vasos sanguíneos. O médico disse que eu poderia receber alta em cerca de 6 dias, mas teria que passar, pelo menos 3 semanas em reabilitação. Se eu quisesse, eles poderiam providenciar para que eu fizesse a reabilitação em casa. Escolhi a primeira opção. Já era fim de tarde, quando minha esposa e filhas finalmente apareceram. Sarah parecia irritada, e as meninas pareciam entediadas. Ninguém disse nada. Como minha mandíbula estava tensa, relutei em iniciar qualquer conversa. Eu podia falar, mas não queria que ela soubesse disso. Bem, Skip, o que você tem a dizer em sua defesa? Rapidamente avaliei a atitude dela, e decidi que não precisava dessa conversa. Em vez de tentar responder, apenas murmurei, e apontei para minha mandíbula. Devemos ter ficado sentados lá, por um bom minuto antes que ela falasse novamente. Fiquei envergonhada, Skip. As meninas ficaram tão humilhadas, que tivemos que sair antes do ano novo. A noite inteira foi arruinada, e para quê? Eu deveria ter sabido como seria levar você em público. Garanto que nada assim acontecerá novamente. Ela não fazia ideia de como estava certa. Apenas sentei, e olhei para ela. Não consegui nem sorrir, então não fiz nada. Eles ficaram ali por vários minutos, e como eu não reagi, eventualmente se levantaram e foram embora. Chunk apareceu algumas horas depois. Conversamos por alguns minutos. Sim, eu podia falar, e então, ele puxou o jornal local. Eu estava na primeira página. Herói local da NFL, defende esposa e filhas de pai cruel. A história anexada era sobre como eu ataquei minha esposa, enquanto ela dançava na festa de ano novo da Gilbert Endeavors. Theo Riolish entrou na sala, e me segurou até que me levaram embora. Não exatamente como eu me lembrava,
mas era uma história que as pessoas iriam acreditar. Chunk e eu conversamos por algumas horas e discutimos várias opções. Depois que ele saiu, recusei o jantar e pedi pílulas para dormir. Eu precisava de um bom e longo descanso. Passei a maior parte do dia seguinte, sendo examinado, sondado e cutucado. Todos os danos foram descobertos e as medidas apropriadas foram tomadas. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar e me curar. Um dos funcionários do hospital me deu uma lista de centros de reabilitação recomendados na área. Escolhi um perto de Hamburgo. Chunk apareceu mais tarde naquela noite. Vendi minha parte da empresa por $2.500. Claro, o aperto de mão foi a parte mais importante do acordo. Ainda era um coproprietário, mas não no papel. Todas as coisas boas vêm com o tempo. Rimos do fato de que uma semana na reabilitação custava $2.500. Sarah e as meninas nunca mais me viram no hospital. Na verdade, elas voltaram no dia seguinte à minha transferência para a reabilitação, e pelo que entendi, ficaram muito irritadas por não terem sido notificadas. Elas ficaram muito zangadas quando vieram à reabilitação e tiveram o acesso negado. Parece que eu podia especificar quem podia e quem não podia me visitar quando me registrei. Um dos funcionários me avisou que elas estavam tentando me encontrar. Minhas costelas doíam muito quando eu ria. A pior parte dos meus ferimentos era o trabalho dental. Felizmente, havia um dentista que podia trabalhar no local por uma certa taxa. Decidi aproveitar isso. O ferimento na mão não era tão sério quanto pensaram inicialmente. Embora eu tivesse a oportunidade de sair da reabilitação um pouco mais cedo, decidi ficar as 2 semanas completas. 10 dias depois, consegui respirar profundamente novamente. Foi bom. Sarah nunca mais tentou me visitar. O show nacional de CrossFit foi realizado em Atlantic City no segundo fim de semana de fevereiro. Sarah e as meninas estavam presentes, junto com Tel Riol e a equipe de marketing da empresa. Chunk e vários de nossos funcionários passaram um fim de semana mudando minhas roupas e pertences para um bangalô em Shield County. Ele fez questão de levar meu rifle Marlin e todos os meus suprimentos de recarga. 2 dias depois, eu estava confortável em minha nova casa. Naquele fim de semana, Chunk e sua esposa June vieram me visitar. Parece que Sarah estava apenas me procurando no escritório. Não houve depósitos no banco na conta conjunta, desde o início do ano, e Sarah queria uma explicação. Chunk passou meia hora, tentando explicar para ela que, além de eu não ser mais proprietário da empresa, eu nem trabalhava mais lá. Desesperada, ela saiu correndo, ameaçando encontrar um advogado. Depois de algumas semanas, eu estava funcionando normalmente. Fiz terapia e exercícios conforme orientado. Chunk me deixou com um dos caminhões da empresa e um cartão de crédito. Também levei uma grande quantidade de dinheiro em espécie comigo, caso precisasse. Deixei meu telefone com Chunk. O bangalô era aconchegante, mas apenas temporário. Caminhei um pouco e comecei a correr de forma leve. Tel Riol tinha uma casa grande na Rua do Er, nos arredores da cidade. Era uma longa estrada sinuosa, que subia o Monte Pen. Não havia muitas casas lá, porque era difícil construir na encosta íngreme da montanha. Encontrar a casa não foi difícil, e consegui encontrar alguns bons pontos de observação isolados. Todas as manhãs, eu me exercitava, e me mantinha em forma. Depois do almoço, praticava tiro ao alvo, focava em alvos inanimados. Meu medidor de distância laser Bushel dizia que eu precisava ser preciso a 133 metros. Estarei pronto, quando conseguir acertar um ovo, consistentemente dessa distância. Comprei muitos ovos, e comprei um silenciador. Passei as noites planejando, ajustando e recarregando. Comecei a deixar a barba crescer. Chunk vinha me ver, cerca de uma vez a cada 2 semanas. Sarah ia ao escritório várias vezes, ainda tentando me encontrar. Depois de 2 meses, ela desistiu. Chunk sempre trazia alguns recortes de jornais com ele. Acontece que minha esposa e filhas continuaram a desfrutar da boa vida com seu novo benfeitor. Ele devia estar dando total apoio a elas agora, porque eu não fiz nada. Estranhamente, Sarah e as meninas ainda estavam morando em nossa antiga casa, o que eu não entendia. Era hora de seguir em frente. Comecei a voltar para a cidade de manhã cedo para encontrar um bom ponto de observação da casa de Terry. Ele era uma criatura de hábitos. Nunca esperei que um cara tão grande fosse nadador, mas ele nadava 50 voltas todas as manhãs. Naturalmente, a piscina era aquecida. Naquele fim de semana, fui para o condado de Potter. A mudança de um bangalô para uma cabana foi muito bem-vinda, sem eletricidade, sem água encanada, sem sinal de celular. O Walmart mais próximo ficava a 45 minutos de carro, em Olean, Nova York. Eu não queria ir no inverno, então fiz um estoque de tudo que precisava para os próximos 4 meses. Pelo menos, se esquecesse algo ou precisasse de alguma coisa, poderia conseguir antes que o mau tempo me isolasse. Na manhã de quarta-feira, dirigi até o escritório e movi todas as minhas coisas do caminhão, para meu Subaru Outback. Estacionei o caminhão da empresa em um canteiro de obras na base da montanha,
e subi até o ponto de observação escolhido. Não havia outros carros naquela hora da manhã. Montei um tripé. Tinha uma bala na câmara e uma no carregador, com as próximas 2 prontas. 20 minutos depois, Telry saiu para seu mergulho matinal. O primeiro tiro quebrou seu tornozelo direito. Mesmo com o silenciador, foi muito barulhento para aquela hora. 2 segundos depois, seu joelho esquerdo explodiu. Carreguei as 2 próximas balas e acertei seu cotovelo esquerdo. Meu alvo final era seu pulso direito, que eu não conseguia mirar devido aos seus movimentos erráticos. Então, rapidamente, juntei minha arma e saí em silêncio. 10 minutos depois, deixei o canteiro de obras e voltei para o escritório, onde o Subaru me esperava. Não voltei para o bangalô, mas fui direto para o condado de Potter. O primeiro passo foi limpar a fonte para ter água fresca. Depois, comecei a coletar um bom suprimento de lenha. Felizmente, a cabana era prova d'água e bem isolada. As luzes de LED eram muito melhores e mais baratas do que as antigas lâmpadas de óleo de carbono que estavam lá. Logo, tudo estava completamente sob controle, e comecei a atirar novamente, desta vez em alvos de papel. No meio da segunda semana de isolamento na cabana, vi uma mulher alta e magra, vestida com jeans, uma camisa de flanela e um colete. Embora ela estivesse longe, vi que carregava uma mochila ou algo assim nas costas. Ela passou por uma antiga trilha de extração de madeira, que corria ao longo de uma área aberta, que servia como campo de tiro. 640 acres, e eu ainda não tinha vida pessoal. Claro, era muito mais prático construir uma cabana ao lado da estrada, onde os materiais poderiam ser trazidos. Um dia, quando tive a oportunidade, apontei para ela. Uma complexa besta pendia de seu ombro. Eu não fazia ideia do que ela estava fazendo com aquilo, mas fiquei interessado. Havia uma pequena área para fogueira e churrasco no fogão, então levei uma velha cafeteira galvanizada e alguns biscoitos. Sim, eu assei alguns biscoitos realmente bons. Parecia-me que estava armando algum tipo de armadilha. 3 dias depois, sua armadilha funcionou. Desculpe, meu nome é Claire, espero que possamos conversar. Ela me pegou de surpresa. Gaguejei um pouco, e fiz um gesto para ela se sentar. Você gostaria de um café? Foi o melhor que consegui dizer. Ela assentiu, sorriu e tirou a besta do ombro antes de se sentar. Meu nome é Skip, cheguei aqui há cerca de 2 semanas, já a vi por aqui algumas vezes. Estou hospedada em uma pousada, a cerca de 1 milha daqui, tento sair todos os dias, e geralmente acabo aqui. Entreguei-lhe um dos meus famosos biscoitos. Você vai ficar aqui por muito tempo? Vou ficar aqui até o fim do verão. E você? Ela perguntou. Pelo menos 4 ou 5 meses, respondi. Ela parecia gostar dos meus biscoitos, mas tive a sensação de que preferiria creme e açúcar no café. Ela não disse nada, eu apenas percebi. Esta propriedade é sua? Não, pertence a um amigo que me deixa usá-la. Certo, então você está caçando? Não, não realmente. Eu costumava atirar um pouco, mas não faço nada há anos. No momento, estou apenas praticando um pouco de tiro ao alvo, respondi. Não quero incomodar, mas você se importaria se eu usasse este campo de tiro para praticar um pouco? Não encontrei nenhum lugar adequado onde eu possa usar meu arco. Ela tinha um sotaque, que eu não conseguia identificar. Poderia ser inglês, australiano ou escocês. Eu não queria perguntar. Não, de jeito nenhum. Acho que podemos encontrar algo adequado para o suporte do alvo. Sinta-se à vontade, para usar a qualquer momento. Ela comeu o segundo biscoito. Eu me senti muito bem. Estou um pouco curioso. Pensei que a maioria das pessoas estivesse usando arcos compostos hoje em dia. Você tem um arco recurvo, e parece novo. Acredite, o recurvo é melhor. Ela usava flechas simples para a prática de tiro ao alvo, mas sempre carregava 4 flechas de caça montadas no arco. Naquela noite, dirigi vários quilômetros estrada abaixo e comprei 3 fardos de feno. Assim começou meu verão com Claire. Claire vinha todos os dias e voltava para sua casa todas as noites. O pessoal da pousada tinha um rastreador no celular dela, então sempre sabiam onde ela estava. Foi no início da nossa segunda semana que uma forte tempestade de verão nos atingiu. Nos encolhemos na varanda da cabana, rindo e zombando do dilema dela, sem dizer nada. Ela tirou o celular do bolso e ligou para a pousada. Ela disse que, devido ao tempo, não conseguiria voltar naquela noite e que tinha encontrado um lugar confortável para passar a noite. Fiquei surpreso e encantado. Foi assim que minha relação platônica com Claire Charles se transformou em uma relação íntima. A partir daquele momento, alternamos nossos lugares para dormir. A High Glen Lodges estava completamente fora de lugar no condado de Potter. Era luxuosa e muito cara. A maioria dos hóspedes era estrangeira. A família de Claire era de Corval. A High Glen tinha chuveiros quentes, comida farta e serviços de lavanderia, dos quais aproveitei ao máximo. Sexo ao ar livre é divertido, mas é muito mais agradável quando você tem tudo o que precisa. Passamos menos tempo no campo de tiro. Algumas semanas depois, enquanto Claire e eu almoçávamos,
Chunk e Jun chegaram. Jun parecia especialmente contente por eu ter uma companheira, e ficou ainda mais, quando percebeu que era um relacionamento sério. Mantivemos um perfil baixo nas primeiras horas, e depois Jun e Claire foram conversar. Após o trágico ataque até o Hyolish, eu me tornei o principal suspeito. Isso se tornou um problema, muito maior para Telri do que ele esperava. A imprensa queria saber, porque eu era o principal foco de interesse. Quanto mais eles investigavam, pior ficava para Telri e minha esposa. Embora o foco estivesse em me encontrar, a imprensa rapidamente se voltou para o relacionamento entre Telri e minha esposa. 3 semanas depois, Telri Hyolish já não representava mais os interesses da Gilbert Endeavors. A polícia visitou o bangalô do condado de Shield e o encontrou vazio. Eles não tinham pistas de cartão de crédito, ligações telefônicas e nem ideia de onde eu poderia estar. Eles nunca perguntaram a Chunk sobre a cabana. Chunk mencionou que Sarah tinha ido ao escritório várias vezes, tentando em vão descobrir onde eu estava. Parecia que ela estava um pouco desesperada, pois suas fontes de dinheiro começavam a secar. De acordo com Chunk, descobriu-se que Telri perdeu interesse nela, e a culpa por seus problemas. Eu não tinha um plano para o próximo passo, não podia voltar, e não tinha outras opções que quisesse explorar no momento, estava apenas à deriva. Conforme chegávamos ao final do ano, sentia-me complacente. Estava feliz e contente com Claire, mas deveria ter prestado atenção à minha vida real. Era um dia de outono fresco, e eu estava sozinho na cabana. Algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que era. Acabará de acender o fogão a lenha e fazer o café, quando a porta se abriu de repente. Telri Hyolish estava tão grande e feio, quanto da última vez que o vi. Ele estava parado na porta aberta, com um largo sorriso no rosto, e uma velha pistola da polícia em sua mão direita. Parecia estar instável, e segurava o braço esquerdo em um ângulo estranho, como se estivesse tentando manter o equilíbrio. Ficamos apenas olhando um para o outro. Esperava alguma palavra profunda de vingança, mas nada veio. Café, seu bastardo. Gastei mais de $10.000 para te encontrar. Não quero um maldito café. Bem, o que posso fazer por você? Eu sei que foi você, seu pequeno e sorrateiro rato. Sua esposa me disse que você fazia muito tiro ao alvo. Espero que haja um 911 aqui, pois será necessário. Seu rosto ficou inchado e vermelho enquanto falava, e parecia estar se enfiando em algum tipo de fúria. De repente, uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Ele largou a arma e caiu de joelhos. Telri Hyolish rolou pelo chão e uivou o mais alto que pôde. Cerca de 12 polegadas de uma flecha de besta se projetavam de sua nádega esquerda. As restantes 6 polegadas estavam profundamente enterradas e firmes. Claire apenas ficou parada na entrada e sorriu. Estávamos quase chegando de volta a Highlands. Não levei nada comigo da cabana. Levou cerca de 15 minutos para Claire carregar todas as suas coisas na Land Rover alugada. Rimos o tempo todo, como um casal de adolescentes. Finalmente, acalmamo-nos e alcançamos um estado razoavelmente normal, quando chegamos ao S-80. O café da manhã foi reconfortante e satisfatório. Eu presumo que ele já tenha removido a flecha e ido para o hospital. Não acho. Ele deveria ligar para o 911. Eu atingi com uma das flechas de caça de 3 lâminas. Precisa ser cortada, não pode ser puxada. Provavelmente, terá que deitar de barriga para baixo em uma maca, quando for para a sala de emergência. Isso deve ser constrangedor. Bem, senhorita Claire, parece que estamos em apuros agora, e é tudo culpa sua. Ela mexeu uma garfada de ovos mexidos, e riu. Depois do café da manhã, liguei para Chunk, e Claire ligou para outra pessoa. Eu o coloquei a par da situação, e ele pareceu achar muito engraçado. Disse-lhe que estávamos indo para Ocala, Flórida, onde moravam meus avós. Ele deu uma risadinha, porque sabia que eu só disse isso para cobrir sua bunda enquanto estava ao telefone. Claire veio até mim, tirou minha carteira do bolso e voltou para o lugar dela, continuando a conversa, enquanto eu comprava guloseimas para nossa viagem. Não sabia para onde estávamos indo, mas senti que Claire tinha um plano. Ela não me disse nada, e eu não perguntei. Estava feliz com minha ignorância, e confiava nela. Foi um dia longo, e finalmente paramos em um maravilhoso bed and breakfast, nos vales de Wisconsin. Estávamos exaustos da estrada, e apenas caímos rapidamente no sono. O café da manhã estava ótimo, e 4 horas depois estávamos no Walmart holandês. Claire tinha suas coisas, mas eu saí sem nada. Não tinha ideia do que estava passando pela mente dela, e parecia que ela se divertia me mantendo no escuro. Comprei um novo guarda-roupa, e Claire ganhou um grande saco de lanches. Desde criança, sonhava em remar no lago, e finalmente, consegui fazer isso. Tudo estava arranjado quando chegamos. O fornecedor até cuidaria do carro alugado de Claire, o que me deu uma pista de que provavelmente não voltaríamos. Era intrigante e excitante, mal podia esperar para ver o que mais ela tinha guardado para mim. Antes de sair, fiz uma última ligação para Chunk. Skip, que diabos você fez?
Todas as notícias aqui são sobre o último fracasso de Olish. Até alguns dos serviços nacionais pegaram. Droga, Chunky, não faço ideia do que você está falando. Ouvi June rindo ao fundo. Bem, a imagem dele na mídia está despencando como um balão de chumbo. Parece que ele não consegue fazer nada certo. Nada disso poderia ter acontecido com um cara melhor. Sempre quis dizer isso. A propósito, Skip, o divórcio é uma boa jogada. Sarah não esperava por isso, e realmente a magoou. Não sei como você fez, mas parece estar funcionando. Ela não tem ideia do que fazer, e não tem dinheiro. Chunky, acredite em mim, não estou brincando. Não faço ideia do que você está falando. Nem mesmo fui a um advogado. Você tem certeza sobre o divórcio? Sim, ela estava agitando isso na minha cara, e reclamando sobre isso esta manhã. Bem, foi bom ter algumas boas notícias para variar. A propósito, você pode passar pela casa de campo, e pedir alguém para pegar minhas coisas, e o carro, sem problema. Onde você está agora? Moss Bluff, Flórida. Estou procurando por um trailer para alugar. Claire ficou de pé no cais, e acenou para mim. A canoa estava carregada até o limite. Agradeci aos meus pais, por me mandarem para o acampamento dos escoteiros, quando era mais jovem. Pelo menos na canoa, não me sentia um completo idiota. Passamos os próximos 6 dias navegando pelos lagos. Toda noite tínhamos um acampamento novo. Claire sabia para onde estava indo, e usava o GPS do celular para chegar lá. Eu estava com ela, e aproveitei a viagem. A melhor parte da viagem foi que desfrutamos de sexo sob as estrelas. No dia seguinte, ao meio-dia, nossa aventura continuou. Um homem nos encontrou, em um pequeno cais em uma estrada remota. Ele e Claire se abraçaram, e conversaram em francês. Cerca de meia hora depois, ele deu as chaves do caminhão para Claire, junto com um envelope grande. Retiramos nossas coisas da canoa, e seguimos pela estrada. Olhei pela janela traseira, e vi ele se afastar do cais. Eu estava dirigindo, e Claire começou a vasculhar o envelope. Acho melhor eu me acostumar a chamá-lo de Clinton. Claro que dei a ela um olhar estranho. Ela riu, e me entregou uma carteira de motorista com a foto dela. O nome na carteira de motorista era Clinton Barfield. Você está brincando, não está? Não, agora você é Clinton Barfield, e tem um novo passaporte canadense. Estamos no Canadá, é claro, bobinho. 4 dias depois, chegamos a Nova York. 2 horas depois, estávamos na casa da família de Claire, perto de Saint Austell. Era como se eu tivesse nascido aqui, me senti confortável e satisfeito. Estava muito preocupado em conhecer a família de Claire. A mansão era enorme. Seu pai me pediu para acompanhá-lo até seu escritório. Havia uma elegante arma de nogueira contra a parede distante. Fiquei observando com interesse, enquanto ele estendia a mão e pegava um rifle. Ele me entregou e sorriu. Era meu Marlin 336C com uma bala na câmara. Percebi que estava em casa. Nunca mais vi, ou ouvi falar de Sarah ou das meninas. Chunky e June recebiam cartões de Natal estranhos todos os anos, do senhor e da senhora Clinton Barfield. Eles não tinham ideia de quem eram. Mas este ano, o cartão terá uma foto de nós, com nossos 3 filhos. Tenho certeza de que ele vai entender. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.